quanto Ele tem feito em nossas vidas. O culto hoje é a respeito da família. Na verdade, eu tinha preparado, né? O Senhor tinha me falado a respeito de um texto, inclusive eu estou conversando com o irmão Roberto, sobre o tipo de viagem. Eu falei assim, sou eu que vou falar no encerramento, né? Me cumpriram dessa função. E o texto é em 2 Crônicas, né, 7:14. Mas Deus, ele sabe o que faz, né? E Ele me colocou uma mensagem nova, né, na semana, e eu fiquei assim, puxa, o que eu vou fazer? Agora eu fiquei meio confuso, eu não sei como é que eu vou relacionar isso tudo. E a palavra que Ele trouxe foi o seguinte, Ele falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Resolver esse problema, ou seja, do texto eu já tinha preparado, mas alguma coisa me levava a isso, me levava a querer entender uma relação do texto, de um texto com o outro. E eu comecei a perceber que tem tudo a ver. O Senhor começou a colocar na minha mente, no meu coração, aquilo que esse texto fala, e não deixa de ser família. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, e diz o seguinte: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para deles se utilizarem nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e toda Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera não podiam caber os holocaustos e a oferta de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e toda Israel com ele, uma grande congregação, desde a estrada de Amate até o rio de Egito. Ao 8º dia começou a celebrar a festa do tabernáculo, porque por 7 dias já tinham celebrado a consagração do altar. E este durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês do rei, o rei despediu o povo, para que suas tendas, e todos foram alegres e de coração contente para casa, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e ao rei e a todo o povo de Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício.
Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se estiver a peste, enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Deus sempre quis uma grande família. Desde a criação de Adão e Eva, a necessidade de Deus era ter uma grande família. Infelizmente, o pecado, ele tem conseguido destruir essa meta. Tinha conseguido destruir essa meta de Deus. Porque o povo de Deus teria que ser um povo santo, um povo escolhido, um povo preparado para a adoração. E nós sabemos da história, nós sabemos do que aconteceu. Mas Deus, Ele preparou, tinha um plano, né? Um plano que era a chegada do seu Filho Jesus Cristo aqui nessa terra, nascendo, vivendo e morrendo e ressuscitando, para que nós pudéssemos conhecer a verdade do Evangelho. E essa verdade, ela tem que estar imbuída em nós. Não se pode adorar a Deus, não se pode se consagrar a Deus, se não primeiro não entender a verdade que liberta. Se antes não conhecermos esta grande verdade que liberta. Infelizmente, hoje nós temos o conhecimento da vida de Jesus, nós temos o conhecimento de tudo o que aconteceu, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, mas infelizmente não conhecemos a verdadeiro significado, não conhecemos a verdade que liberta muitas vezes. Ou muitas vezes deixamos de perceber isso, deixamos de viver isso. Porque para conhecermos a verdade que nos liberta, nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida segundo aquilo que Jesus viveu. O verdadeiro conhecer de Jesus Cristo é uma vida consagrada a Ele. É deixarmos de viver a vida que vivíamos anteriormente para vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. E nós vemos aqui no texto de 2 Crônicas, quando Deus fala a respeito do povo que ele gostaria, ou que ele teria que ser um povo segundo o coração dele, para ser uma família segundo o coração de Deus, nós vemos que ele tem alguns pontos aqui que ele coloca, e um dos primeiros é humilhar. O verbo humilhar está presente. Quantas vezes, né, irmãos, nós deixamos de nos humilhar, né? A nossa arrogância toma conta de nós. Quantas vezes o nosso ego fala mais forte? Quantas vezes nós somos ofendidos, nos sentimos ofendidos por coisas pequenas? E aqui nós vemos que se não houver a humildade, se a humildade não estiver presente em nossas vidas, de forma nenhuma receberemos de Deus as bênçãos. De forma nenhuma Deus poderá nos ouvir. Porque a humildade é um ponto principal para que tenhamos uma comunhão com Deus, para que tenhamos uma vida segundo a vontade de Deus. Porque Jesus é o nosso exemplo, Jesus é a verdade que liberta. E se nós conhecemos, Ele não veio só libertar, Ele veio para libertar, mas para você deixar essa vida monótona, essa vida sem ânimo, essa vida morta. Uma vida que para a gente às vezes precisa de mais vida, e a vida é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos chamou para vivermos a vida dele, não foi para sentarmos só no banco não, irmãos. Hoje as igrejas estão assim.
apáticas. Jesus Cristo nos chamou para vivermos a vida dele, e a vida dele foi uma vida de pregação, foi uma vida de falar do verdadeiro Pai, de mostrar a glória do Pai, de mostrar a nossa miséria, a miséria humana, porque nós somos miseráveis, sempre fomos, dependentes da misericórdia de Deus. Se a nossa vida não estiver de acordo com a vida que Jesus Cristo viveu, se você não vive uma vida segundo aquilo que Jesus Cristo viveu, se a sua vida não está de acordo com aquilo que Jesus preparou para que você vivesse, infelizmente eu tenho que dizer que a vida sua, ela não está completa. Ela não está completa. Eu pediria para qualquer irmão abrisse a sua Bíblia e lesse para mim aí em 1 Pedro 2, 6, 12. 1 Pedro 2, de 6 a 12. Outro irmão aí, por favor, Tiago 4, 6 a 10. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê nunca será, ou não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Continue. Antes de dar maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Deus resiste, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Obrigado, irmão. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Corretamente. Obrigado, irmão. Deus, Ele quer isso de nós. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhar diante de Deus é se colocar aos pés dEle, é fazer a sua vontade. E para todos aqueles que querem viver uma vida diante de Deus, uma vida verdadeira, uma verdade que liberta, tem que viver essa vida. Uma vida segundo o coração de Deus. Uma vida segundo a vida que Jesus Cristo veio nos trazer. Porque Ele não veio à toa. Jesus Cristo, Ele não veio aqui simplesmente para nos mostrarmos que teria que viver, morrer, ressuscitar, olha, para que você também possa viver. Não, Ele quer que você se levante. Ele quer que você também participe dessa vida. Ele quer que você assuma a vida dEle. Ele quer que você o exalte, que a sua vida fale por Ele, como a dele falou. No início do texto nós podemos ver: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é um povo que tem identidade. É um povo que tem identidade. O povo de Deus tem identidade. O povo de Deus, ele é conhecido. Nós vivemos agora um momento da Copa do Mundo. E nós vemos aí todo mundo vestindo um amarelo, uma bandeirinha no carro. Isso significa que é torcedor do Brasil. E nós? E nós quando saímos? Será que estamos transmitindo a esse mundo